A Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. Sinal que o negócio vai ser bom. Shalom, eclésia. Podeis assentar? Pode se sentar. Alguns dias atrás, eu estava chegando na Piedade. Aí cheguei no horário que eu sou acostumado a chegar, alguns minutos mais cedo. Eu me deparei com o pastor Eládio, né? Foi a primeira pessoa que eu vi quando cheguei na Piedade. Ele só fez assim, ó. Aí eu pronto. Tem alguma coisa por aí, né? Ele disse: olha, estou precisando de alguém para pregar no sábado à noite, lá no retiro. Minha resposta foi instantânea: eu topo, né? Eu topo. Aí combinei com ele e tudo. E quando eu terminei de falar com ele, eu fui me dirigindo até o meu assento. Aí eu comecei a perceber, a ficha caiu, né? Que responsabilidade eu tomei para mim, né? Além de estar organizando na frente, organizando esse retiro, né? Esse acampamento, né? Como fala aí o irmão Luiz, né? Ter agora essa responsabilidade de ministrar naquele local. E eu orei a Deus, né? Falei para Deus: Senhor, tantos servos, tantos homens de Deus ali naquele local, e o Senhor direcionou o pastor Eládio até mim, né? Porque lá estava o evangelista Jean à noite, estava o irmão Daniel, né? São homens de Deus, instruídos nas escrituras, instruídos na palavra, e o Senhor direcionou ao pastor vir falar comigo. Então é porque o Senhor ainda quer usar esse vaso. Então eis-me aqui para fazer a tua vontade. E eu não tinha mensagem, eu não tinha nenhuma pregação preparada. E no começo do culto, na oração inicial, eu disse: Senhor, me dá uma palavra, o que eu vou pregar para o teu povo, o que eu vou pregar para os teus servos. E aí, meus irmãos, Deus fez eu ter uma experiência muito interessante, porque naquela quinta-feira o pastor Glauco, ele pregou sobre o verdadeiro arrependimento. E enquanto o pastor Glauco pregava, o Senhor me deu a mensagem, o tema da mensagem, sobre o que eu iria trazer para essa noite, né? E o Senhor falou ao meu coração, me atrevo a dizer que veio a mim a palavra do Senhor dizendo: se não tiver arrependimento, não haverá avivamento. Esse é o tema da mensagem essa noite. Se não houver arrependimento, não haverá avivamento. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 7. A gente vai ler a partir do verso 12. 2 Crônicas, capítulo 7. A gente vai ler a partir do verso 12. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 12, Velho Testamento. Vou dar um tempinho para você achar, para a gente acompanhar junto. Vai ser uma leitura bem interessante, bem... Segundas Crônicas, capítulo 7, verso 12. Quem achou, dá um glória a Deus bem alto. Amém. Diz assim as santas e sagradas escrituras, verso 12: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para sacrifício. E se fechar o céu e não houver chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e que envie pestes entre o meu povo. Verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos,
então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela, perpetuamente nela. Então fixe os meus olhos e o meu coração todos os dias. Salomão, ele termina de edificar o templo que estava em Jerusalém. E a gente vê, meus irmãos, Deus aparecendo para Salomão. A gente vê Deus orientando Salomão no decorrer dos capítulos anteriores. Nos capítulos anteriores a gente vê Deus instruindo Salomão que a arca de Deus ficaria no templo, que Davi tinha realmente esse interesse de construir ali esse templo, de construir ali aquele local, aquela casa de adoração, aquela casa de oração. Porém, no reinado de Salomão iria ser edificado esse templo. E Deus dá ali sabedoria para Salomão, para ele guiar bem o povo de Deus, para ele instruir com sabedoria e conhecimento o povo do Senhor. E a gente vê nos capítulos anteriores Deus mostrando como é que iria ser o templo. E isso leva 7 anos. 7 anos depois o templo já está pronto. E a gente chega então no capítulo 6, aonde Salomão ele começa ali a orar a Deus para que aquele templo pudesse ser edificado, para que aquele templo pudesse ser ali santificado, para que as pessoas fossem ali orar naquele templo. E a gente vê, meus irmãos, no decorrer do capítulo 6 de 2 Crônicas, Salomão orando a Deus, dizendo: Senhor, se porventura o teu povo pecar um pecado grave, se porventura, Senhor, o teu povo, este povo, cair na mão dos inimigos, se porventura o Senhor mandar peste, se porventura o Senhor mandar doença, se porventura o teu povo estiver afastado da tua presença, e se eles se arrependerem dos seus maus caminhos, e se eles se arrependerem dos seus erros, dos seus pecados, ouve, ó Senhor, a oração, ouve o clamor que se fizer nesse local. Assim é a oração de Salomão. Ele ora para que Deus escute a oração do povo, se o povo se arrepender. Ele ora para que Deus escute a oração do estrangeiro que estivesse ali em Jerusalém. E é muito interessante, irmãos. É muito interessante porque a oração de Salomão, ela é atendida. A oração de Salomão, ela ali é atendida. Sabe por quê? Porque nós chegamos então no capítulo 7. E o capítulo 7 começa com algo bastante interessante. Veja só, capítulo 7, verso 1. Acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória encheu a casa. Deus escuta a oração do crente, meu irmão. Deus escuta a tua oração. O que você tem pedido a Deus para realizar na sua vida esses dias? O que você tem pedido a Deus para que Ele faça esses dias na sua vida? Saiba que os seus ouvidos estão atentos a esse local. Saiba que os seus olhos estão fixos ao clamor do seu povo nesses dias. Ei, meu irmão, o que você tem pedido a Deus? Deus, Ele escuta a tua oração.
e a glória encheu a casa, o fogo do céu caiu. Terminando Salomão de orar, o fogo do céu caiu. É imediato. Foi de maneira imediata, o fogo do céu caiu. Ele terminou de orar e o fogo caiu e consumiu o holocausto. Quer que o fogo caia, crente, essa noite? Quer que o fogo caia? Quer que a glória encha esse local? Clama a Deus. Pede a Deus que Ele ainda é o mesmo. Ele ainda realiza coisas grandes e tremendas em nossas vidas. E o verso 2 continua: e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo do céu e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se imediatamente com o rosto em terra sobre o provimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Irmãos, a glória de Deus foi tão grande que os sacerdotes não conseguiam entrar na casa de Deus. A presença do Senhor encheu aquele templo, que as pessoas colocaram os seus rostos no chão e começaram ali mesmo a adorar a Deus, dizendo: glória ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, porque Ele é bom. Porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Meus irmãos, Deus tem coisas tremendas para fazer nesses dias. Deus tem coisas gloriosas para fazer nesses dias. Só vai depender de mim e você. Porque se nós buscarmos realmente, se nós clamarmos realmente, Ele vai responder. Ele vai responder. O fogo do céu vai cair, vai encher esse local. Crentes vão ser batizados no Espírito Santo. Crentes que não falam em línguas estranhas já faz tempo vão ser renovados, vão ser restaurados. Vai ter confissão, sim, de pecado. Vai sim haver arrependimento. Vai sim ter arrependimento. Porque a glória do Senhor vai encher esse local. A glória do Senhor vai encher esse ambiente. A glória do Senhor vai cair sobre as nossas vidas. Você não vai sair daqui, desse local, do mesmo jeito que você entrou. Você vai voltar para a sua casa diferente, cheio de experiências, cheio de maravilhas para contar. Em nome de Jesus, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: esse aí não foi para uma gicana de férias, não. Esse aí não foi para aproveitar o feriado, não, porque ele está diferente. A glória vai encher, irmãos, esse local, e vai encher a tua vida também, em nome de Jesus. E a casa ali é cheia da glória de Deus. A gente vê que tem uma festa ali que durou alguns dias. E depois dessa festa, acontece algo bastante interessante. Veja só, verso 12. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Está vendo como Deus escuta a oração do crente? À noite o Senhor apareceu para Salomão. E ele não disse
qualquer coisa não. Ele disse o quê? Ei, eu ouvi a tua oração. Irmão Felipe, faz tempo que eu estou orando, faz tempo que eu estou pedindo a Deus e nada acontece. O Senhor está ouvindo a tua oração, o Senhor está ouvindo o teu clamor. Não para não, continua perseverando, continua orando, continua clamando, que Ele está te ouvindo, Ele está te escutando. O Senhor aparece para Salomão à noite e disse: ei, eu ouvi a tua oração, porque ela foi sincera, ela foi real, ela foi de verdade. Olha, eu escolhi esse lugar, eu escolhi essa casa para ser um lugar de sacrifício, para ser a minha casa. E a gente vê, irmãos, no decorrer do capítulo, o verso 13 dizendo: e se eu fechar o céu e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar pestes ao meu povo. Meus irmãos, Deus aqui está falando de pessoas que estão no erro, de pessoas que estão em pecado, de pessoas que estão cometendo atrocidades perante o Senhor. Por acaso, se eu fechar o céu, por acaso, se eu não responder, por acaso, se eu mandar doenças, por acaso, se eu mandar pestes. A gente vê aqui uma crise econômica na agricultura. As pessoas sobreviviam da agricultura naquele tempo, tinha que ter ali a plantação. E Deus disse: se eu mandar gafanhotos para consumir a terra, se eu mandar pestes, se eu mandar doenças, e se eu fechar o céu, e se o céu estiver cerrado, sabe o que acontece? A gente vê no verso 13 dizendo, no verso 14, além do mais, dizendo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome. É interessante, irmãos, porque ele aqui seleciona esse povo, Ele disse: o meu povo, que povo é esse? Que se chama pelo meu nome, Nós somos o povo de Deus. Você é filho de Deus. Você, meu irmão, não é um qualquer que veio para Pentecostes passar alguns dias. Você é filho do Deus vivo. Você é filho do Deus soberano. E que povo é esse? Não é um povo sofredor, não. Não é um povo que é desconhecido, não. Não é um povo que não tem um pai, não. Esse povo é o povo mais feliz da terra. Esse povo é um povo revestido de poder. Esse povo é um povo escolhido pelo Senhor. Se o meu povo, você, igreja, povo de Deus, fomos salvos, glória a Deus por isso. Não merecíamos, mas Ele nos salvou, Ele nos chamou. Toda vida que estiver triste, irmão, toda vida que estiver triste, minha irmã, se lembre: eu sou filho do Deus vivo. Eu sou filha do Deus vivo. Aleluia. Ei, irmão, você não é qualquer um, não. Ei, minha irmã, você não é qualquer uma, não. Você é embaixador do céu. Aleluia. Você pertence ao povo de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a gente vê, irmãos, aqui 4 características, 4 pontos principais que Deus declara
para o seu povo, porque Ele vai falar: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Irmãos, o que tem de crente soberba por aí, não está escrito no gibi. O que tem de crente aí, orgulhoso, não dá para contar. Irmãos, o orgulho não vem de Deus não, viu? Essa soberba toda aí, não vem de Deus não. Porque a Bíblia vai dizer que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Temos que ser, devemos ser humildes. Devemos, irmãos, ser humilde, um povo humilde. Jesus foi o exemplo de simplicidade nessa terra. E nós devemos ser, sim, humildes. Devemos sim ser pessoas que estejam submissas, né? Que sejam humildes, nada de orgulho deve haver no nosso meio, nada de soberba deve haver no nosso meio. Temos que ser pessoas humildes, irmãos, não apenas um estado de humildade, não apenas um momento temporal de humildade, mas isso tem que sair da gente, né? Temos que ter essa essência dentro de nós de humildade. O povo de Deus é um povo humilde, é um povo simples, e é assim que tem que ser no meio do povo de Deus. Então Ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar. Irmãos, essa questão da humilhação, ela é interessante, porque tem crente que é tão orgulhoso, que não reconhece que está errado, que peca perante Deus, que erra perante Deus, e não tem a humildade de reconhecer que está no erro. Ei, irmão, isso daí não é vergonha para você não. Se você está no erro, se você está em pecado, não é sinônimo de fraqueza você reconhecer que está errado. Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Seja humilde essa noite. Reconheça se você estiver errado. Reconheça se você está distante da presença de Deus. Se reconcilie com Ele, se for preciso, e deixe a glória de Deus encher a tua vida, e deixe a glória do Senhor descer em tua vida. Meus irmãos, Deus não vai operar enquanto o povo de Deus não se humilhar perante a presença dEle, não se humilhar perante a face dEle. A humilhação não é sinônimo de fraqueza, não é. Então Ele diz: se humilhar, né? Então sejamos humildes, se humilhemos na presença do Senhor, que Ele há de nos exaltar, Ele há de fazer coisas tremendas. Se humilhar, o primeiro ponto, o primeiro princípio. Orar, isso tem que ter sempre, né? Tem crente que não gosta de orar não, onde já se viu, né? Tem crente que não gosta muito de orar não, mas está errado, né? Tem que orar, tem que pedir a Deus, tem que clamar ao Senhor, né? Tem irmãos e irmãs aí que se acordam nas madrugadas, aí ao invés de ir orar, ter esse momento de comunhão com o Senhor, pega o celular, aí fica lá mexendo no celular, curtindo o que não é para curtir, compartilhando o que não é para compartilhar, né? De madrugada mesmo, vendo ali coisas que não devem ser vistas, né? Se estivesse pelo menos vendo algo edificante, mas não está, né? Fazendo ali
né? Ao invés de aproveitar esse tempo para orar. Irmãos, o nosso tempo muitas vezes é mal desperdiçado. O nosso tempo muitas vezes é mal desperdiçado. Você fala, irmão, a gente trabalha, a gente estuda, né? No intervalo não tem tempo para falar com Deus não, porque o orar é falar com Deus, né? A gente pode falar com Deus, a gente pode orar enquanto dirige, né? Enquanto está lavando ali uma louça. Ei, irmão, se você foi escalado para lavar os panelões, né, do acampamento, não reclame não. Não chegue para os irmãos da comissão e não reclame não. Vai orar, irmãos, lavando os panelões. Tu pega lá o bombril, o sabão, vai lavando o panelão e dizendo: glória a Deus, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Ei, irmã, quando você for escalada para lavar o banheiro, não chegue e fique reclamando não. Você começa a lavar lá o banheiro e louvar a Deus, e orar ao Senhor. Quem sabe Deus não te pega ali no banheiro e te batiza com o Espírito Santo? Hein? Já imaginou o testemunho, irmã? Hein? Foi batizada como? Não, estava lavando o banheiro, fui cheia do Espírito Santo e comecei a falar em línguas. Deus age assim, irmãos. Deus opera desse jeito. Não existe liturgia para Deus não, viu? Deus opera conforme o seu querer, conforme o seu efetuar. Então ore, se humilhe, clame a esse Deus vivo, clame a esse Deus poderoso, ore a Ele. Então vemos aqui que nós temos que se humilhar, que a humildade é um princípio colocado aqui para esse povo, que se chama pelo seu nome, que se chama por povo de Deus. Se eles se humilharem, se eles orarem, e também vai dizer, e se buscar a minha face. Irmãos, temos que buscar a Deus com todas as nossas forças. Temos que buscar a Deus como se nós estivéssemos ali, debaixo de água, sem poder respirar. E a gente ali precisando, querendo, desejar respirar. Assim tem que ser a nossa busca por Deus. Assim tem que ser a nossa busca por Deus quando nós chegamos em casa do trabalho, naquele sol quente do meio-dia. Aí você chega na sua casa desejando, ansiosamente beber aquele copo de água. Assim tem que ser a nossa sede para buscar a Deus. Assim tem que ser a nossa sede para buscar a Deus. Quantos aqui estavam esperando por esse acampamento? Pode levantar a mão. Pode levantar a mão. Foi a semana atribulada para você, não foi não? Não foi? Porque para mim foi, né? Porque para mim foi. Sabe por quê, irmãos? Porque esse lugar aqui não é lugar de prazer não. Esse lugar aqui, irmãos, não é um lugar de ficar conversando lorota, besteira não. Esse lugar aqui é lugar de adoração, é lugar de buscar a face de Deus. Esse lugar é lugar de buscar a face do Deus vivo. Busque a Deus, que Ele vai te responder, e vai te responder com coisas tremendas. Aí você vai ver que a encomenda vai vir melhor do que você pediu. Quando vier e você receber, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por responder as nossas orações. Obrigado, ó Senhor, por responder o meu clamor. É lugar de buscar a face de Deus esses dias. É lugar de deixar o orgulho de lado e buscar a face do Senhor nesse período.
busque ao Senhor, faça o que Deus está pedindo para fazer. Se Deus ordenar você para ir ao irmão e pedir desculpa, vá, se reconcilie com ele. Se Deus te pedir para fazer algo, meu irmão, não endureça o seu coração, vá. Esses são dias para isso, são dias para quebrantamento, são dias para Deus responder o seu povo. Mas para Deus responder, a gente tem que fazer isso daqui, viu? Não é de qualquer maneira, não. Deus responde, mas temos que primeiro se humilhar, temos que primeiro orar, temos que primeiro buscar a face de Deus. Buscar a Deus com todas as forças. Buscar-me-eis e me achareis, se buscares de todo o coração. É o que diz o profeta. Como está a tua sede para buscar a Deus nesses dias? Como é que está a tua sede, crente, de buscar a Deus esses dias? São dias para buscar a Deus. Temos que se humilhar, temos que orar, temos que buscar a sua santa face. E não para por aí não. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos. A Bíblia está falando aqui de pecado. A Bíblia está falando aqui daquele que está no erro, se arrepender dos seus maus caminhos. Meus irmãos, é necessário primeiro restaurar o altar que está caído. Meus irmãos, eu quero que você entenda uma coisa essa noite. Para você ser avivado, para você ser restaurado, você tem que ser aquebrantado primeiramente. Você não vai ser cheio do poder de Deus, você não vai ser cheio da presença de Deus, se você não se aquebrantar primeiro. É necessário aquebrantamento, primeiramente, antes de tudo, para ser cheio do Espírito Santo. É necessário que você se aquebrante, primeiramente, para você ser cheio do poder de Deus. E o que leva o aquebrantamento? Um dos pontos que leva o aquebrantamento é o arrependimento, meu irmão. É o arrependimento. É como o pastor pregou na quinta passada, antes dessa, sobre o verdadeiro arrependimento. O que leva ao aquebrantamento é o arrependimento, é um dos pontos. Então, se arrependemos, né? Vamos se arrepender se existe realmente alguma coisa, né, em oculto. Se realmente existe algo que te incomoda, se arrependa em nome de Jesus. O pecado leva à cegueira. A pessoa fica cega espiritualmente. Ela não consegue enxergar. Ela fica cega. E ela fica acabando pensando que está tudo certo, que está tudo ok. É porque ela se endurece. Ela se endurece. A gente vê o exemplo, irmãos, de Sansão. A gente vê o exemplo daquele homem de Deus, daquele homem a qual o Senhor levantou para ser um juiz, para ser um líder do povo de Deus, para ser ali uma pessoa para guiar o seu povo. E Deus investiu em Sansão, deu força, deu poder para liderar, para ser um bom líder. E ele tinha tudo para ser um bom líder, e acabou virando ali um escravo de Satanás, né? E é assim que acontece na vida de muitos crentes,
né? Tem crente, irmãos, que está sendo um instrumento de Satanás, infelizmente, porque está tão encaliçado no erro, porque está tão encaliçado ali no pecado, que já não conhece ali o arrependimento, né? E a gente vê, irmãos, que Sansão, ele estava ali feito um animal, né? Sendo humilhado, teve os seus olhos ali furados, ficou cego, ficou ali puxando aquele instrumento, ficou sendo ali zombado, humilhado. Irmãos, isso não é coisa, isso não é vida para o crente não, viu? Isso não é vida para a gente não. O Senhor quer coisas bem maiores para a gente. O Senhor quer coisas tremendas para a gente. Ei, meu irmão, o Senhor quer te usar no teu trabalho, viu? O Senhor quer te usar na tua escola, na tua faculdade. Não seja instrumento de Satanás, mas seja um vaso usado nas mãos do Senhor. Mas primeiro tem que ter esse aquebrantamento. É necessário se aquebrantarmos primeiramente para sermos cheios da glória de Deus, né? Tem que ser um vaso sendo modelado nas mãos do oleiro. E se quebra mesmo nas mãos do oleiro. Pode se quebrar, viu? Não é perante as minhas mãos não. Não é perante as mãos do pastor não. É perante as mãos do oleiro. Porque ele vai te refazer de novo. Ele vai te restaurar de novo. Ele vai te encher de novo. E é interessante, irmãos, porque a gente não vê nenhum tipo de avivamento no decorrer da história, nenhum tipo de mover de Deus no decorrer da história, sem antes não houver um arrependimento de verdade. E isso aconteceu nos avivamentos no decorrer da história. Aconteceu lá em Zusa, no avivamento da rua Zusa. Aconteceu no avivamento do país de Gales. As pessoas se arrependiam, confessavam ali os seus erros, os seus pecados, e a glória de Deus enchia a casa, enchia a presença de Deus. Estou aqui com o livro O Mundo em Chamas, e eu gostaria de ler um pequeno trecho, né? Gostaria de ler um trecho grande, mas aí ia tomar muito tempo, né? Mas vou ler só apenas um trechinho. Uma característica impressionante do avivamento foi a confissão de pecados. Ela partia não dos salvos, uma característica impressionante no avivamento foi a confissão de pecados. Ela partia do não salvo e alcançava os salvos, que se aquebrantavam e se humilhavam diante da revelação da cruz de Cristo. Você entendeu aqui? Você entendeu aqui, meus irmãos? Esse arrependimento, essa confissão de pecado partia dos não salvos. E os salvos, com essa confissão de pecado, eles eram aquebrantados. Eles eram aquebrantados e eles eram cheios da presença de Deus, porque eles conseguiam ver a revelação de Cristo através desse ato de confissão que havia no meio do povo, desse ato de confissão que havia no meio das pessoas. Então, meus irmãos, eu quero dizer para o povo de Deus essa noite, eu quero dizer para os salvos essa noite, eu quero dizer para o povo que se chama pelo nome de Deus essa noite, que o Senhor não vai mover a sua mão enquanto não houver arrependimento, enquanto não houver confissão de pecado, enquanto não houver um aquebrantamento do povo de Deus, enquanto não houver ali pessoas se humilhando e buscando a face de Deus. Mas quando isso acontecer, quando nós, igrejas, salvos, povo do Deus vivo, o povo mais feliz da terra,
se humilhar perante o Senhor, orar a Deus por coisas tremendas. Irmãos, é interessante porque a gente vai ver aqui que as pessoas oravam para ter experiências com Deus. Eram pessoas simples, pessoas humildes. Deus levantou Ivan Robert com 20 e poucos anos para avivar aquele local, né? E eram pessoas simples, né? Não tinham a liderança humana na frente do avivamento. E a gente vai ver que eram pessoas que oravam por uma experiência. Eles oravam assim: Senhor, nos dá uma experiência pessoal contigo. Nos dá, Senhor, uma experiência pessoal com você. Nos enche do teu Espírito. Qual tem sido a tua oração perante Deus? Qual tem sido a tua oração perante o Senhor? Você tem pedido para que o Senhor lhe encha do seu Espírito? Como eu já disse, Deus, Ele escuta a oração do salvo, do crente. Então peça, meu irmão, peça, minha irmã, para Deus lhe encher do seu Espírito nesses dias de acampamento. E você vai ver coisas tremendas, viu? Você vai ver coisas tremendas, porque quem está dizendo não é irmão Felipe, não. Irmão Felipe é apenas um leigo que está aqui ministrando para você essa noite. Mas as Escrituras falam, dizem, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, veja só aqui o resultado da coisa como é tremenda. Veja só, verso 15, não, verso 14 ainda, né? Buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar, porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que meu nome esteja nela, perpetuamente nela. Ficarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Pentecoste esses dias vai ser diferente. Pentecostes esses dias vai sair mudada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda criminalidade desse bairro, dessa localidade, seja alcançada debaixo da presença do Deus vivo, em nome de Jesus. Que nesses dias crentes sejam restaurados pela presença de Deus, em nome de Jesus, do Deus vivo que reina para todo sempre, em nome do Alfa, do Ômega, o princípio e o fim. Que o povo de Deus tenha experiências pessoais, tenham experiências maravilhosas para contar quando voltar para a sua casa, em nome do Deus vivo. Que você seja batizado com o Espírito Santo, em nome do Deus vivo, do Deus soberano, que reina sobre a terra, sobre o céu e sobre o mar, em nome do Senhor, Deus vivo, cujos céus dos céus não suportam a sua glória, nem a sua presença. Que esses dias sejam dias poderosos, sejam dias maravilhosos, em que o povo de Deus seja cheio da presença desse Deus soberano, desse Deus vivo. Vamos ficar de pé essa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus.